Oi, pessoal! Aqui é a Mariana Oliveira e hoje vamos falar sobre dicas essenciais para estudar e escrever trabalhos educacionais e científicos. Vocês pediram bastante nos comentários do último vídeo, então eu trouxe um link para um serviço de ajuda na redação de trabalhos educacionais, que estará disponível na descrição deste vídeo ou no primeiro comentário. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma dica. Vamos direto ao ponto e começar o vídeo de hoje. Num trabalho acadêmico, as referências a outros autores indicam que o estudante leu sobre o assunto e demonstra conhecimento. As normas para citação direta à ABNT ajudam a organizar essas ideias, de maneira a separar o que é produção do autor e o que é retirado de fontes externas. No mundo acadêmico, existem dois tipos de citações, a direta e a indireta. A primeira ocorre quando o aluno copia o trecho na íntegra para adicionar ao corpo do texto do trabalho. Já a segunda consiste em uma paráfrase, ou seja, apresenta a ideia de outro autor, só que usando as próprias palavras. Toda citação, seja ela direta ou indireta, existe com o objetivo de fortalecer o ponto de vista de um pesquisador e criar uma base teórica sobre o tema do estudo. Ferramentas. Site que resume textos, 11 melhores ferramentas. Primeiros passos. O que é método indutivo? Veja como usar e exemplos. Carreira. Melhor notebook para produtividade. 5 dicas de como escolher a seguir. Explicamos com detalhes o que significa citação direta à ABNT e como usar este recurso corretamente, respeitando as regras básicas da norma. O que é citação direta? De acordo com a NBR 10.520/2002, a citação é a menção de uma informação extraída de outra fonte. Já a citação direta é uma transcrição textual de um trecho da obra consultada, usando com exatidão as palavras escritas pelo autor citado. Em suma, recomenda-se o uso de citação direta à ABNT para abordar definições e conceitos-chave sobre o tema da pesquisa. Após copiar o trecho da obra estudada, é necessário dar detalhes sobre a fonte, ou seja, incluir sobrenome do autor, ano de publicação e número da página. Separamos por vírgula e entre aspas. A formatação das citações diretas depende do tamanho do trecho transcrito. Tipos de citação direta. Citação direta longa. Este tipo, também conhecido como citação direta de mais de 3 linhas, requer uma formatação especial dentro do corpo do texto. Se o tamanho do trecho for maior que 3 linhas, o parágrafo deve ser destacado, com recuo de 4 cm da margem esquerda, fonte reduzida, espaçamento simples e sem aspas. Assim, citação direta curta quando os trechos são curtos, com até 3 linhas, eles são incorporados ao texto, entre aspas. Além disso, o pesquisador deve manter a mesma formatação do parágrafo, ou seja, fonte tamanho 12, alinhamento justificado e espaçamento de 1,5 entre as linhas. Veja a imagem. Normas para citação direta à ABNT. Citação é toda menção a uma referência bibliográfica. Quando o trecho extraído da obra consultada é transcrito integralmente, nas mesmas palavras do original, ele deve aparecer entre aspas ou destacado. É isso que caracteriza uma citação direta. A Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, determina como esses excertos são apresentados em um trabalho acadêmico. O padrão é descrito na NBR 10.520/2002 e utilizado pela maioria das instituições de ensino no país. Os modelos a seguir foram extraídos desse documento. Regras básicas para a chamada de citação. A regra geral estipula que a chamada deve ser feita pelo sobrenome do autor em letras maiúsculas, quando entre parênteses, ou em letras maiúsculas e minúsculas, se incorporado a sentença. Acompanhe. A produção de lítio começa em Searles Lake, Califórnia, em 1928. Munford, 1949, página 513. Ou Oliveira e Leonardos, 1943, p. 146, dizem que a relação da série São Roque com os granitos porfiroides pequenos é muito clara. Note que o número da página e o ano da publicação são itens obrigatórios, de acordo com as normas para citação direta à ABNT. Porém,
Algumas informações não têm paginação. É o caso de textos online ou de falas em palestras e debates. Nesses casos, faça uma observação entre parênteses, após o trecho utilizado. É comum recorrer a expressões como online ou informação verbal. Acrescenta-se uma nota de rodapé para explicar em que evento ocorreu a fala, ou então para indicar o endereço eletrônico de onde a passagem foi extraída. Recursos para usar nas citações diretas. Também existem recursos gráficos para descartar ou enfatizar determinados pontos da citação. Entenda, as supressões ocorrem quando parte do discurso é desnecessária para compreender o sentido geral, ou indica que houve corte ali. As interpolações, os comentários e os acréscimos servem para esclarecer dados fora de contexto. Qualquer fala acrescentada pelo pesquisador deve ser feita entre colchetes. Pode-se recorrer a numa transcrição de entrevista. Negritos e itálicos atribuem ênfase a uma expressão. Porém, é preciso saber se o destaque foi dado pelo autor da obra ou pelo pesquisador que a menciona. Nos parênteses, após o número da página, emprega-se grifos do autor ou grifos nossos, respectivamente. Por fim, a citação da citação. Isso acontece quando se quer usar um trecho de um terceiro autor, já referenciado na obra consultada. Por exemplo, você está estudando um livro de Abreu e ele utiliza uma fala de Silva. Para citar esse último, faça uso da expressão latina apud. Veja, segundo Silva, 1983 apud Abreu, 1999. p. 3. Dizer quando se faz uma citação de citação direta e longa, é recomendado indicar a referência bibliográfica completa da obra citada na nota de rodapé. Diferentes exemplos de citação direta. Depois de entender como funcionam as normas para citação direta ABNT, vale a pena conferir alguns exemplos para entender como a regra se aplica na prática. Veja, citação direta dentro da sentença leve, 2010. p. 94. Define ciberespaço como espaço de comunicação aberto pela interconexão mundial de computadores e das memórias dos computadores. Citação dentro do parênteses. O ciberespaço é o espaço de comunicação aberto pela interconexão mundial de computadores e das memórias dos computadores. Leve, 2010. Página 94. Na referência bibliográfica, a obra consulta para extrair as citações aparece da seguinte forma: Leve, Pierre. Cibercultura. 3 ed. São Paulo, editora 34, 2010. Como fazer uma citação direta à ABNT? Para fazer citação direta do jeito certo, siga os passos abaixo. 1. Leia a obra e entenda a mensagem do autor em primeiro lugar. Você deve ler com atenção o artigo científico, livro ou trabalho acadêmico que deseja citar. Interprete as informações e identifique os trechos capazes de sintetizar melhor as ideias principais. 2. Use um marca-texto, seja em um documento impresso ou digital. É muito importante usar um marca-texto para identificar possíveis citações na obra. 3. Faça fichamento ao produzir fichas de citações. É possível registrar de forma fiel as frases consideradas relevantes para o tema da pesquisa. Na hora de criar este tipo de material que organiza as anotações, tome os seguintes cuidados. Coloque sempre a citação entre aspas. Para distinguir o trecho transcrito das suas anotações, na frente de cada citação direta, inclua o número da página de onde foi extraída. Ponto e vírgula. A supressão de uma ou mais palavras precisa ser indicada. Veja um exemplo de ficha de citações. 4. Saiba mesclar citação direta e indireta. A construção do texto requer certa habilidade para utilizar citações diretas corretamente. Pode-se alternar chamadas dentro da sentença ou dentro do parênteses, pensando sempre na legibilidade e na fácil compreensão do leitor. Uma recomendação importante é não exagerar na quantidade de citações diretas longas, pois isso cria interrupções na leitura do trabalho, que podem ser desagradáveis e dificultar a compreensão. Para escrever de forma objetiva e clara, amarrando todas as ideias, vale a pena dar preferência para citações indiretas. 5. Consulte outros trabalhos. Por fim, a melhor forma de aprender a escrever usando citações é observando outros trabalhos científicos. Portanto,
Acesse os repositórios digitais das universidades e a base Cielo para encontrar boas referências. Com o tempo e a prática, a escrita de trabalhos acadêmicos com citações ocorrerá de forma natural. Para aprender a usar citação direta à ABNT na prática, veja o vídeo do canal Camila Mendes. Com este guia completo, fica muito mais fácil usar citações corretamente e distinguir estes trechos do restante do texto. Portanto, respeite as normas da ABNT e nunca se esqueça de mencionar as fontes para evitar problemas de plágio.